nós tratamos aqui sobre voto grato. Sempre Grato por um motivo que a gratidão é só sua. Seja muito bem-vindo à mesa, na mesa A comunhão, na mesa A de A. Seja muito bem-vindo mesmo, fique à vontade. Estamos aqui com Miguel Chagas, com mais intimidade, meu pai. Estamos aqui também com Jonadab Chagas, com mais intimidade, meu irmão. Eu quero aqui abrir esse espaço para eles se apresentarem para vocês. Pastor Miguel Chagas. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? A palavra que vai definir aqui nessa noite é gratidão. Então, eu já começo aqui dizendo que eu sou vosso serviçal. Estamos aí servindo ao reino de Deus por algum tempo. E nessa feita, convidar a estar aqui para nós bater um papo, tratarmos de um assunto aqui sobre gratidão. Tá bom? João, obrigado. Sou Miguel, Deus abençoe. A Miguel está aí nos auxiliando. E eu sou grato a Deus por esta mesa. Com certeza, muita coisa boa vai sair daqui. E já agradecendo por você, que vai acompanhar aí essa construção de ideias e também comentar, curtir, compartilhar. E com certeza vai ser muito proveitoso. É só o primeiro de muitos outros que ainda virão por aí. Sabemos que a gratidão, ela não é só palavras, mas também é prática. Como exercitar isso ou como botar a gratidão em prática? Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós precisamos sair da palavra para o exercício, Sim. para a prática. Então, eu entendo que nós precisamos exercitar. Assim como você exercita o seu corpo físico, luta, corre, para chegar ao lugar que você deseja, gratidão não é diferente. Você precisa exercitar. Senão nós vamos ficar aquele ser humano com gratidão só na boca e não na prática. E nós precisamos sair da fala para o exercício. Exercitar. Cristo ele nos ensina a ser gratos. Nosso maior exemplo, João, de gratidão, não só na fala, mas também no seu praticá-lo, na sua prática diária, é o próprio Cristo. O próprio Cristo nos dá algumas lições importantíssimas. Primeiro, em Mateus, quando Jesus está à mesa, assentado com os seus discípulos na ceia, a Bíblia diz que ele levanta o pão e dá graças por aquele momento. Aquele pão que está nas mãos é a razão pela qual está dando graças. Segundo, Mateus, João capítulo 6, quando se aproxima de Jesus, um jovem com 5 pães e 2 peixes. O texto diz que Jesus ele dá graças. Perceba que é um homem dando graças por um alimento diante de uma grande multidão. E em terceiro lugar, Jesus poderia estar indo em direção ao túmulo de Lázaro. É interessante lembrar que ali há pessoas que fazem indagação entre elas, mais ou menos assim. Ele não deu vista ao céu em João 9. Agora, no capítulo 11, eles estão dizendo por que ele também não consegue fazer este milagre. Jesus se aproxima e de imediato Jesus não chama Lázaro. A Bíblia diz que ele faz uma oração. João capítulo 11, versículo 41. O texto diz que ele dá graças ao Pai, porque sempre lhe tem ouvido. E é interessante lembrar que no 42 diz assim, e ouve muito bem. Ouve muito bem. Então Jesus é o nosso maior exemplo de prática. É um professor. Um professor. Então, lembrando aí que o Senhor Jesus ele chega a dizer, aprendei de mim. Em Mateus 11, 28, ele manda aprender com ele. Então, ele é um professor por excelência. E nós precisamos sair da fala para a prática, olhando para o exemplo de Jesus. Eu concordo plenamente com Tem um texto que, antes de começarmos aqui esse momento de mesa, o senhor citou um texto falando sobre a oração de Jesus também acerca do conhecimento. Mateus 11, 25. Exato. O Senhor Jesus ele disse assim,
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelastes a esses pequeninos. Então, o Senhor Jesus, ele estava agradecendo ao Pai pelo favor recebido. Então, Cristo ele nos ensina que antes de qualquer coisa, temos que ser gratos. Gratos a Deus. Nós estamos aqui, Sim. em volta da mesa. E por que não dizemos, Senhor, obrigado? Entendeu? Isso porque Grato. não nos falta motivo. Não nos falta motivo. E, além do mais, é uma oportunidade por Ele concedida para nos reunirmos aqui para esse bate-papo em volta da mesa. Comentando conosco, o senhor nos explicou que antes muitas pessoas tinham pequenos motivos, mas grandes gratidões. Hoje, as pessoas têm muitos motivos, mas pouca gratidão. Como Positivo. entender isso? Eu acredito que por falta do exercício, vai caindo no esquecimento. Entendeu? Sim. Por falta do hábito. Tudo nós construímos, ou posso dizer o seguinte, nós temos um hábito. Por exemplo, eu estava ouvindo o pastor Cordeiro esses dias atrás, Sim. e ele citou Lucas 22:35. E ele mostrou claramente, isso daí falou forte ao meu coração, que Jesus tinha costume de orar naquele lugar chamado Getsemane. Costume. Aí eu fui ver, costume é um hábito. Então tem coisa que nós precisamos exercitar em nós. O que caiu no esquecimento foi a falta de exercitar. Essas pessoas antigamente, vou voltar um tempo atrás aí, década de 80, a igreja do Senhor, ela tinha por costume a celebrar um culto de ação de graças em sua residência. Convidar o pastor, convidar a igreja, convidar os irmãos, os conhecidos, família, familiares, para se reunir na sua casa, porque ela gostaria de oferecer a Deus o culto de gratidão. Correto? Oferecer. Quando chegando ali, parece que eram coisas tão pequenas que às vezes nós até pensávamos assim, mas parece não ter sentido. Mas parece não ter sentido para aquela pessoa que não participou daquela bênção. Mas para aquela pessoa que foi beneficiada, você não imagina a alegria daquela pessoa. De poder estar ali, marcar aquela data, não tinha às vezes nem uma Coca-Cola, uma água gelada, mas tinha ali um quiçu para tomar e talvez alguns pães para se alimentar, mas ela com muita alegria, tinha um coração grato, era isso. Então assim, isso foi caindo, isso foi deixando de existir, isso foi saindo da grade curricular, foi tirando de lá. Hoje em dia, é muito difícil uma pessoa pedir para a igreja reunir na sua casa para poder oferecer a Deus um culto de graça. O senhor é um pastor jovem e trabalha com muitos jovens atualmente. E aí o senhor vê uma grande diferença dessa geração para a atual na questão da gratidão, no exercício da gratidão? De forma surrasteira. A questão de gratidão, ela foi ofertada na vida das pessoas, ainda em formação. De que ponto? Toda criança, ela passa por um ambiente chamado casa. E ela tem uma estrutura chamada família, onde todos eles passam por um aprendizado. É surrasteiro, é bem leve de se entender, porque ele não vai direto no dicionário. Ele aprende porque tem alguém que já sabe como funciona a vida e explica para ele o ato de reconhecer o benefício de alguém. Porque gratidão nada mais é do que reconhecer um benefício, um favor que foi te ofertado. Uma vez que toda criança, no decorrer da vida,
ela aprende o obrigar, não se torna o dever do professor, não se torna o dever das autoridades, se torna, querendo ou não, um dever familiar, onde toda a família, desde o berço, já começa ensinando a palavra de obrigar. Porém, esse ensinamento funciona a partir da educação. Geralmente, a maior parte dos pais ensinam: respeite os mais velhos, obedeça os tios, obedeça aos amigos, as pessoas que estão na rua, seja respeitoso. E você vai ver que a palavra ela é muito simples, mas ela tem um grande efeito, que é obrigar. Todas as pessoas, e desse tempo mais antigo, mais experiente, ele proporcionou aos mais jovens, foi a palavra obrigar, a educação, obrigar. Nós estamos usando a palavra gratidão, é o ato de reconhecer. Mas de forma bem rasteira, bem leve e pequena, todo ser humano aprende a ser grato. Isso é uma formação que vai sendo passada de geração em geração. A geração atual, ela é grata. Eu entendo que ela é grata. Ela só não sabe como expressar a gratidão. Manifestar. Exato. Porque fica fácil de eu esconder isso. Como? Eles não são. Não é verdade. Toda geração houve alguém ingrato. Porém, a questão é como essa pessoa vai manifestar a sua gratidão. Por exemplo, São Miguel usou um tempo de sua geração que ele lembra. Qual é a lembrança? O povo não precisava de muita coisa para agradecer. O problema é que hoje muitos precisam de muita coisa para ser grato. Mas sabe também o que eu vejo? É que naquela época, o Josadak, ele pedia na sua casa um culto de gratidão. Aquele outro irmão que estava ali ouvia aquilo, participava daquele culto ali naquela casa. Ele tinha o mesmo desejo. Isso ia desenvolvendo no povo. Motivar. Exatamente, motivação. Isso ia desenvolvendo nas pessoas esse desejo de também agradecer. E se isso não for exercitar, permita-me, se isso não for exercitar, vai caindo nesse descrédito, entendeu? Essa gratidão vai caindo. E se está andando de cunho espiritual, é isso mesmo. O senhor está certíssimo. Eu concordo com o senhor. Sim. Agora, você falou uma coisa interessante, e eu quero só lembrar, porque isso está escrito em Deuteronômio. Moisés deixou escrito na lei que os pais, é um dever dos pais, é um dever familiar. Ele disse o seguinte: ensina o seu filho, andando no caminho, assentando-se para deitar na cama, mas também à mesa. Está escrito, nós estamos aqui em volta da mesa. Então Moisés deixa claro que o menino tem que ser ensinado na hora em que ele for dormir, quando estiver caminhando com o pai no mesmo caminho, mas também quando estiver se alimentando em volta da mesa. Nós tratamos aqui sobre em volta da mesa. Hoje em dia, na hora da alimentação, cada um pega seu celular e a geração não conversa mais. Não tem. Não tem. Então o celular ocupou esse lugar. Eu até diria, na hora de se reunir em volta da mesa, dá uma pausa. Voltar ao hábito da conversa, do diálogo, do bate-papo. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez bem rasteiro. Na década de 90, quando se pegava um trenzão lá em São Miguel Paulista, para chegar no Brás, era um barulho de conversa dentro daquele trem, lendo livro, vendendo, comprando. Hoje em dia, silêncio, fone no ouvido, ligado ao celular, e ninguém quer papo mais com ninguém. Falta de diálogo, falta de conversa, falta de exercício. O que esse culto de gratidão traria de benefício na minha vida, na minha casa? A gratidão é um ato de louvor. E se tratando do ambiente espiritual, todos nós reconhecemos que Deus é o principal, que deve ser louvado, engrandecido, agradecido, reconhecido, enfim. E se tratando da vida profissional e outras áreas da vida, educacional, enfim, nós temos várias razões para ser gratos.
Uma vez que nós somos seres humanos, estamos caminhando sobre a terra e todos nós precisamos reconhecer isso, ser grato. Alguém que me ajudou a chegar num cargo na empresa, eu preciso reconhecer. Lógico, primeiramente Deus, como bons cristãos, primeiramente Deus, mas também as pessoas que estão à minha volta. Como essa pessoa investiu em mim, me aconselhou, me orientou, me ensinou o caminho, me deu oportunidades. Na escola, a professora que teve paciência para me ensinar, me esperou, me mostrou o caminho, me orientou, enfim, todas as áreas, a médica, do consultório, o locutor, enfim, todos eles são pessoas a qual nós, muitas das vezes, recebemos ações dessas pessoas. Essas pessoas produzem boas ações ao nosso respeito. E, no mínimo, nós devemos ser gratos. E se tratando ainda, só para lembrar, da geração, a nossa geração ainda existem pessoas agradecidas. Existem pessoas agradecidas. Moços jovens, mas agradecidos. Agradecidos a quem? Ao pastor que deu a eles a oportunidade para trazer a primeira mensagem da vida dele. Ao pastor que levou ele como cooperador, né? Ao pastor que de repente ensinou a esposa e o esposo como conduzir a família. Enfim, isso é gratidão. O líder que confiou nele, que confiou nela para alguma coisa, alguma. Então, a gratidão ela ainda existe. Porém, dá-se a entender que ela vai se perdendo no meio do caminho. O culto de gratidão é o ato de reconhecer a Deus. Por quê? Só por uma porta que se abriu? Não. Agradecer a Deus pela saúde que Ele deu? Também não. Isso é um motivo. Mas eu não preciso de exatos motivos para ser grato a Deus ou oferecer a Ele um culto. Pelo contrário, você já viu alguma vez alguém oferecendo um culto porque está com vida? Entende? Ele não estava enfermo, a porta não se fechou, mas ele dizia assim, ó, eu vou separar um dia, um momento, chegar para o pastor, conversar com ele e oferecer um culto porque eu tenho vida. Nunca vimos isso. Geralmente é porque uma porta se abriu, uma cura chegou, um carro, uma casa, e não tem esse desejo. Por exemplo, estou com vida, estou com saúde, estou de pé, nunca se viu esse tipo de culto. Porém, tem pessoas, e aqui eu não estou generalizando, que eles são, não sei se essa é a palavra, seria, não é tradicional, mas, por exemplo, ele tem um costume, como o senhor disse aqui agora, como Lucas 22, ele tem um costume. Qual é o costume? Todo ano, independente do ano, se foi bom, se foi ruim, ele marcou no calendário, todo ano ele deve ficar Deus no altar, agradecendo a Deus por. Qual é o nosso problema? Nós agora entramos num outro vídeo. Qual é o vídeo? Deixamos para agradecer às pessoas e a Deus, ou a Deus e as pessoas, só no final do ano. Faz um almoço, sai com a galera da empresa, reúne os irmãos para agradecer sempre no final do ano. Não dá para juntar tudo para despejar num dia só. Nós devemos ser gratos sempre. Eu quero aproveitar o ensejo para lembrar um texto bíblico que está no livro de Daniel. Quando Belsassar ele assumiu o reinado, ele era filho de um homem chamado Nabonido, e ele assume o reinado, ele faz um banquete. E aquele banquete, ele convida muita gente, só da alta, muitas mulheres, e ele faz aquela festa. Só que, de repente, uma mão misteriosa escreve na parede do palácio a sua sentença. Ninguém ali pôde interpretar, nem dar esclarecimento. Mas, por fim, se lembraram de Daniel. Daniel ainda estava ali, mandado chamar. Daniel veio. E uma das palavras de Daniel para Belsassar pergunta se ainda é o mesmo. Daí aquele, nos dias do meu pai. E ele disse assim, olha o que Daniel vai dizer a Belsassar. Tu destes louvores aos deuses de prata, aos deuses de ouro, aos deuses de madeira, aos deuses de metal, e ao Deus do céu, em cuja mão está a sua vida, tu não o glorificaste. Ou seja, ele engrandeceu
tudo e todos, mas ao Senhor dos céus, que tem as nossas vidas em sua mão. Ele não deu glória a Deus, não exaltou, não agradeceu a Deus. Em todas as épocas, houve pessoas ingratas. Podemos considerar isso aqui nessa noite. Em todas as épocas, houve pessoas ingratas. Mas nós precisamos um pouquinho, voltarmos para dentro desse limite. Gratidão. Não só porque o ano está se acabando, se findando. Não, não é só por isso. Precisamos voltar a exercitar, de sair da palavra para a prática. Gratidão. O que gratidão pode mudar na minha vida em 2026? Gratidão, ela nos leva à humildade. Sim. Segundo, ela nos aproxima. Terceiro, ela nos permite reconhecer. Quarto, a gratidão é uma virtude que não se marca a momento, mas se leva para frente. Se leva para frente. Uma vez que quando nós olhamos para Cristo, nosso Pai olha sempre Cristo como homem, como Deus. A Bíblia diz em Lucas 17 que 10 homens pedem a ele que tenha misericórdia deles de longe, não é de perto, por conta do problema que tem. Qual é o problema? Uma lepra. Então eles precisam da ajuda de Cristo. Logo o Senhor Jesus libera sobre eles a palavra que diz, olha, ide e mostrai aos sacerdotes. Ok? Daqueles 10, enquanto estão indo no meio do caminho, só um decide voltar. A gratidão nos permite voltar. Voltar um pouco no tempo. E voltar para Cristo. E reconhecer as benesses daquela pessoa que um dia nos ajudou. Ser grato ao Josadac por estar aqui não é desagradar ao Criador do Josadac. Pelo contrário, é um ato de reconhecer que o Criador do Josadac deu a ele essa virtude para estarmos aqui. Porém, o seu coração não pode se exaltar. Eu te agradeço por estar aqui. Eu agradeço pelo que você fez por mim. Mas o meu coração, em vez de se exaltar e achar-se que ele está numa posição de ser glorificado, é aí que o meu coração se perde. Ok? Então, Cristo, fazendo isso, revela naquele cenário que o homem voltou. Ele volta. Quando ele volta, Jesus diz assim, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Então você percebe que o Senhor desce com uma palavra muito interessante, eu vou me apoiar nela. Por mais que tenham 9 ingratos nas gerações, sempre haverá um grato. E Deus nunca deixou esse ingrato desamparado. Esse grato, essa pessoa agradecida desamparada. Uma vez que ele volta e agradece, ele fez algo que os outros não fizeram. Todo ingrato sempre viverá de longe. O grato sempre se aproximará. Nós estamos falando de mesa. O grato, ele sempre se aproxima da mesa. O ingrato, ele nunca se aproximará da mesa. O grato sempre absorverá assuntos maravilhosos. O ingrato sempre ficará de longe, murmurando. A gratidão da mesa fecha a porta para a ingratidão. Uma vez que ele volta, Jesus ainda diz mais: vai salvo. Perceba que esse homem, além de ser curado, ele ainda é salvo. Recebe algo a mais, né? Recebe algo a mais. Quer ver um outro exemplo? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ali tem um mapa ali que muito parece com o que esse homem recebe. Ela toca em Jesus e Jesus olha para ela assim, olha, vai, estás curado. Mas ele não nos pede ela só com a cura. Jesus disse, a tua fé, ela proporcionou a você salvação. Então, toda pessoa grávida, ele nunca volta com uma razão só. Ele volta com mais de um. Foi o caso que nós conversávamos antes. A mulher está na dracma perdida. Por que ela acelera? Pela dracma? Não.
por ter achado. Porque talvez se ela não achasse a dracma, ficaria no esquecimento. Mas qual que é a alegria do grato? Eu me esforcei, eu conquistei, eu consegui, Eu quero saber e eu vou oferecer uma festa. como que eu me alegro com o motivo que o Senhor achou, pelo seu esforço. Eu sou o terceiro aqui no ambiente, mas como que eu vou me alegrar com o motivo que a gratidão é só sua? Como eu, sendo amigo do Senhor, me alegrarei, eu serei grato contigo? Qual é a receita? A receita, Jô, é ter também um coração desse mesmo nível. Tem pessoas que quando você é abençoado, ele fica triste. Entendeu? Sim. Essas pessoas, elas não são libertas, na minha linguagem. Tem pessoas que quando você é abençoado, ele se alegra contigo. E é bíblico. A Bíblia diz: alegrai-vos, os que se alegram. Entendeu? E chorai com os que choram. Vamos lá. Fui citado aqui da dracma perdida. Ainda que nós entendemos que naquela cultura, naquela época, a dracma fazia parte de um pendente. Em outra ocasião, ela fez parte de um valor monetário. Mas ainda que ela fazia parte de um pendente naquela cultura, se ela perdeu uma entre as 10 que tinha, ia ficar um pendente incompleto. Então, por isso, ela se esforça para buscar. Quando ela se esforça para buscar, ela encontra. Mas aí ela tem que acender a luz e varrer a casa. Ela encontra a dracma. Quando ela encontra a dracma, ela convida as suas vizinhas e amigas. Vem se alegrar comigo. Vamos fazer uma festa. Mas por que, mulher? Fazer uma festa? Porque eu já achei a minha dracma perdida. Entendeu? Então aí você vê que a alegria que estava no seu coração também estava no coração de alguém que estava perto dela. Entendeu? Nós precisamos vencer essa batalha aí. Então é mais fácil eu celebrar contigo quando eu estou próximo de ti? Porque, por exemplo, essas pessoas que ela chama certamente são pessoas próximas. Sim, E como que faz para essa pessoa próxima entender que chegou o momento de celebrar junto? Ela mesma faz o convite. Ela faz o convite, mas perceba que ela chama as amigas para celebrar, não porque as amigas procuraram a dracma com ela. Ela chama para celebrar porque o esforço foi dela. Aquele esforço foi dela. Qual é a razão aqui? É o motivo pela qual ela chama as amigas para se alegrar. Se a gente olhar Lucas 14, Jesus falando de ser benéfico com alguém, ou beneficiar alguém, tem um negócio interessante. O que ele diz? Quando você for fazer algo, não convide as pessoas que podem te devolver a altura. Lucas 14. Jesus observa uma festa, num jantar, e ele diz, olha, mais ou menos assim, tá? Para a gente entender. Se a pessoa tiver um celular, ok? Essa pessoa não está te dando um celular para receber outro em troca. Pelo contrário, ela está te dando desprendida mesmo. Está abençoando. Sem querer nada em troca. Voluntário. Jesus está dizendo assim, quando você der uma festa, ou você for convidar, não convide as pessoas esperando que elas te convidem de novo. Ok? Até porque logo na sequência ele vai falar da ceia, da grande ceia. Perceba que os convidados desprezam um convite. E quem aceita são aqueles que não podem devolver a altura. Meu Deus. Entende? O agradecido, ainda que ele não devolva a altura, ou recompense alguém à altura, pode ter certeza. Dentro dele tem um botão chamado gratidão. Que toda vez que ele pensar em sair do caminho, ele será conectado lá dentro. Entende? Nós estamos chegando ao final, mas uma pergunta que me traz agora à memória é saber que a gratidão é uma ação, mas não me faz esperar uma reação do outro. Então, por exemplo, como que eu posso esperar algo
sendo que eu estou fazendo de um coração livre. Por exemplo, meu coração é grato. Então, se o meu coração ele é grato, ele é desprendido, eu faço porque não é porque eu quero algo em troca, como foi dito. Mas como lidar com isso? Porque às vezes a pessoa espera um reconhecimento. Por exemplo, eu fiz algo pelo Senhor, mas eu queria pelo menos um obrigado. Como lidar com isso? Bom, eu entendo que você deve cumprir o seu papel. Você deve cumprir o seu papel. Seja como obreiro, como líder, como um empresário. Você deve cumprir o seu dever, o seu papel. Não esperando que alguém venha a ser grato a você, a dizer obrigado. Ele dizendo obrigado ou não, o seu papel você vai cumprindo. Ou seja, a sua missão você vai cumprindo, sem querer nada em troca. O problema hoje é que tem pessoas que ele quer fazer para que outros digam assim, "Oh, obrigado, e ser visto pelos homens, e ser visto pela população, e ser visto pelo povo. Não, não foi assim que Jesus ensinou. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que recebeu o louvor do povo, agora, ele lá no céu não tem mais o que receber, porque ele já recebeu o seu galardão O aqui. pagamento já foi. Já foi aqui. Mas aquele que faz voluntariamente, de livre e espontânea vontade, sem esperar receber, irmão, os céus lhes recompensará. Nós precisamos aprender, é uma questão de aprendizado a lidar com isso, exercitando. E como sair desse teatro de fazer só para mostrar? Por exemplo, hoje nós vivemos na área da mídia, no tempo da mídia, aonde eu tenho que fazer, eu tenho que te dar uma cesta básica. Mas eu não posso te dar uma cesta básica sem mostrar quem é você, como que eu dei. Existe algumas vertentes que mostram você mais ou menos assim, ah, só fez para se amostrar. Como lidar com tudo isso? De verdade, há dois extremos muito fortes. Eu vou dizer uma coisa que nós conversávamos há uns dias atrás. Se você fizer, vão falar. Sim. E se você não fizer, falarão da mesma forma. Jesus disse o seguinte em Lucas 14 e 12. Ele dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Jesus continua e diz: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, bancos e cegos. 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Essa que é a recompensa legal. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: ó, você pensar em fazer algo para ser recompensado, não faça. Você está esperando receber algo em troca. Isso aqui é interesse. Isso aqui é interesse. Não é um ato de benevolência. Um ato de vou fazer porque de fato eu preciso fazer pelo meu próximo com esta missão. Agora, quem faz e posta ali, para alguns, parece mais ou menos assim: não há necessidade. Não há necessidade por qual razão? Porque o que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, né? Utiliza-se muito esse pensamento bíblico. Porém, qual é a ideia? As pessoas estão deixando de fazer com que não acompanhem. É muito oculto, entende? E eu sei que tem. Tem os anônimos que fazem, que não tem uma mídia, mas estão fazendo. Mas tem aqueles também que fazem, e por fazerem, eles tanto recebem louvores pelos homens, reconhecimento, quanto também às vezes recebem as pedradas da vida, o julgamento de muitos lados. Porém, é aquilo, fazendo ou não, tendo a mídia ou não coberta,
O ato de fazer é dever de todo ser humano. Com mídia ou sem mídia. O ato de ser benéfico ou de ser um ajudador de alguém, ele deve existir. Agora, o ato de reconhecer quem um dia estendeu a mão, isso aí é um dever. Paulo diz que em tudo devemos ser gratos. Salmo 100, verso 4, diz que a gratidão ali é louvor. Boca vazia é boca que nunca recebeu ajuda. É uma boca sem louvores. Lógico, a pessoa que me fez foi usada para fazer. Agora, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. Eu posso talvez não ter para retribuir à altura. Eu posso não ter para devolver da mesma forma. Mas, no mínimo, os meus lábios precisam reconhecer e ser grato. Estamos encerrando o primeiro episódio da mesa. E a mesa hoje foi um assunto sobre gratidão. E eu tenho plena certeza que essas pessoas que aqui estão foram as pessoas certas para estarem aqui falando sobre gratidão. Principalmente por a gente viver na prática aqui. Porque, confesso, entre linhas, a gente viveu muitas experiências aqui nessa noite para te entregar esse conteúdo. Mas mesmo assim, com o coração grato, aqui os que estão com o coração totalmente disponível, se compadeceram, ou até mesmo se empenharam a te entregar esse conteúdo de gratidão. E aqui o que eles me mostraram foi que a gratidão, ou que a alegria de servir, de mostrar o que o coração tem para entregar, eles mostraram aqui não só em palavras, mas também na prática. Então eu quero abrir esse espaço aqui para o Senhor, para deixar a sua gratidão, porque tenho plena certeza que 2025 foi um ano de muita gratidão. E aí, esse momento é do Senhor expressar a sua gratidão. Amém. Gratidão a Deus. Paulo, ele diz em uma das suas cartas, dos seus escritos, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Registro aqui a minha gratidão, em primeiro lugar ao Senhor Deus, em segundo lugar a minha família, desde esposa, filhos, noras e netos, somos gratos. E aí eu estendo a minha gratidão, a minha liderança espiritual, os nossos pastores, nossos líderes. Sou grato a Deus, mas também a igreja aonde pastoreamos, que tem sido uma igreja intercessora pela nossa vida. E aí também eu quero deixar a minha gratidão a você, meu amigo, minha amiga e meu irmão, você que está nos acompanhando. Desde já agradeço em nome de Jesus. Tá bom? Gratidão a todos no nome de Jesus. Jorge, nesse momento, tudo seu. Ju, obrigado, que Deus abençoe. Senhor Miguel, foi muito bom estar aqui nesse momento de mesa com os senhores. E eu espero, com certeza, em Deus, tenhamos outras oportunidades. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. Bem verdade que as câmeras às vezes nos deixam bem tímidos, mas foi muito prazeroso dividir isso com vocês. Então, agradeço primeiramente ao meu Deus, agradecer ao Senhor Jesus pela família, agradecer ao Senhor Deus pelo ministério, agradecer ao Senhor Deus pelo pastor da igreja, o pastor Edir, a pastora Malene, agradecer a Deus também pelos irmãos e amigos da igreja Assembleia de Deus de Vila Bela, no Pimentas, a qual nós estamos inseridos neste contexto. A vida de cada um dos irmãos. Esse ano foi um ano abençoado. Josadak disse sobre a experiência de 2025. As pessoas, eu reconheço, eu sou muito grato a todas as pessoas. É verdade que por nome ou não lembrando dos nomes, mas lembrando de cada ação, cada gesto, cada modo em que fomos tratados, a maneira como recebemos instruções, enfim, eu quero ser grato a Deus, a gratidão da minha alma. Deus continue abençoando vocês. E com certeza, os lábios cheios de louvores, os lábios cheios de louvores, revelam a gratidão de um coração sincero e verdadeiro. Também louvando a Deus pela vida do Miguel, que está aqui conosco. Deus abençoe. Esse é o primeiro episódio de muitos, então não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar. Faça essa missão,
compartilhando para mais um, entendeu? Então deixa eu te dizer, isso daqui é só um sinal que 2026 promete e muito. E nós iniciaremos com o pé direito. Iniciaremos dizendo que muitas coisas estão por vir. Então não perca e não deixe de se inscrever. E a nossa gratidão. Muito obrigado! Deus abençoe.